Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos enfim, né, a nossa última aula. Hoje, última aula, de certa forma, definitiva, né, porque muitos de vocês já estão se formando aí, a grande maioria. Claro que tem o pessoal do nono ainda, que tem aí o último semestre, mas me parece que a maioria da turma está no 10º período, né? Então, é a última aula efetiva aí com vocês. Claro que semana que vem é semana de provas, né? Na verdade, essa semana me parece que começa, né? Não sei exatamente que dia, mas acho que dia 1º já é a semana de provas, né? Acho que dia 1º, ou dia 2, ou dia 8, enfim. Sei que começa essa semana, mas não hoje, né? Então, hoje acaba sendo a nossa última aula, então, o nosso último encontro aí, em que a gente tem conteúdo, em que a gente tem aí matéria a passar para vocês, né? Então, a gente tem um último tópico. Esse último tópico a gente vai falar sobre lei de execuções fiscais. A lei de execução fiscal, ela é dentro do processo tributário, é aquela mais relevante, é o assunto que acaba sendo importante para vocês, porque vocês não vão ter em outra disciplina. A lei de execução fiscal, ela acaba sendo algo bastante específico, mas que tem um detalhe, né? Ela vale não só para tributos, ela vale para qualquer cobrança, né? Então, se vocês da fazenda pública, então se você leva uma multa ambiental, se você não tem um alvará de funcionamento na tua loja, você leva uma multa da prefeitura e você não paga, tudo isso ele é cobrado via execução fiscal, né? Então, essa ação de execução fiscal, ela é qualquer valor devido à fazenda pública, ela vai ser conduzida via execução fiscal. E tem uma lei própria, né? Tem uma lei própria lá de 1980. Então, é isso que a gente vai ver hoje, né? Então, só lembrando que na penúltima aula, a gente encerrou aí o Código Tributário Nacional, né? A gente viu até o finalzinho com as certidões. Semana passada, vocês fizeram um exercício relativo aí ao processo administrativo, né? Então, o processo administrativo é a impugnação, é o procedimento junto aí à Receita Federal ou qualquer outro órgão, né? Tem estadual, tem municipal, enfim, em que você faz a defesa administrativa. E no judicial, né? Como é que funciona no judicial? Bom, o processo tributário judicial, na verdade, ele não existe, né? O processo tributário judicial é o Código de Processo Civil, não existe um código específico para o direito tributário. Não, usa-se simplesmente aí o Código de Processo Civil. Então, requisitos, petição inicial, tipos de ações, todas elas são idênticas aí a qualquer situação do direito civil, claro que com o viés do direito público. Então, utiliza-se muito o mandado de segurança, utiliza-se bastante ações anulatórias, né, ou ações declaratórias. Então, o processo tributário, né, o direito processual tributário, na prática é o Código de Processo Civil, que se utiliza a matéria de direito tributário, né, como fundamento. Então, não tem muito segredo. O que tem de específico é a lei de execução fiscal, né? Então, a lei de execução fiscal, apesar de ter aí no nome fiscal, ela não é só de tributos, né? Ela vale para qualquer débito aí da Fazenda Pública. Então, a gente já vai ver a lei, e essa lei cai na prova, né? Então, já até ressaltando para vocês, a partir aí, acho que é dia 1º, né? A partir de quarta-feira, depois de amanhã, a prova de vocês já vai estar disponível. É o mesmo estilo, é a mesma formatação daquelas que já foram feitas comigo, né? A prova ela tem peso 70 e serão 10 questões, todas de múltipla escolha. Então, cada questão vale 7 pontos. Vocês têm o período do dia 1º ao dia 7, né? Então, dia 1º, às 7 da manhã, abre a prova, abre o questionário, e dia 7, às 23h59, ele fecha. Professor, Oi, diga lá. professor, desculpa interromper, mas eu acho que é a partir do dia 2 aqui pelo Mas calendário. deixa eu Isso. abrir aqui, eu já confirmo para vocês. Deixa eu clicar aqui.
Eu já falo certo. É dia 2, isso. Então tá certo. A partir de quinta-feira aí, dia 2, né? Obrigado aí pelo auxílio. Isso. Dia 2 de dezembro, 7 horas da manhã, abre o questionário, né? Então, quinta-feira, dia 2, abre o questionário e ele vai fechar lá no dia 8 às 23h59. Uma vez aberto o questionário, vocês têm 3 horas para fazer e responder todas as 10 questões, tá? Então, é aquele mesmo formato, uma única tentativa, né? Se mandou errado, já era. Mas, enfim, vocês estão aí no 10º período, né? Vocês estão saindo, não entrando. Então, vocês é que tem que dar aula aí de como funciona e não eu, né? Vocês já estão bem acostumados. Bom, então é isso. Semana que vem essa semana, né? A partir de quinta-feira, a avaliação. E para aqueles, né? Se porventura alguém ficar aí na final, né? Se alguém quer ser campeão, né? Prepare-se, dia 13 de dezembro a dia 17 de dezembro é o prazo, né? É o tempo aí que está a final. Lembrando que fica em final aquele que não atingiu média 70, vai para a final também é tudo online aqui, é o mesmo questionário, tudo, múltipla escolha. O detalhe é que a prova vale de 0 a 100, cada questão valendo 10, né? São 10 questões, cada uma valendo 10. E para passar, se você for para a final, para passar a média é 60. Então não interessa a média que você tirar aí do primeiro ou segundo bimestre. Foi para a final, tem que tirar 60, né? Então, mas isso também você já sabe, né? Só ressaltando aí, se por um acaso ninguém viu, tudo isso no sistema aqui online, tá? Então, inclusive as abinhas aqui eu já dei a possibilidade de vocês visualizarem, óbvio que o questionário, né, não está habilitado ainda para vocês, mas está tudo aberto já aqui no sistema para vocês poderem, enfim, aprofundar. No exame final, cai todo o conteúdo do semestre inteiro e na avaliação que começa aí quinta-feira, cai esse conteúdo do segundo bimestre, né? Então, a gente tem ali, basicamente, a responsabilidade, né, da pessoa física ali, como a gente falou de solidariedade e tudo mais para frente. Então, vai ter bastante questões envolvendo aí certidões negativas, suspensão da exigibilidade. Então, eu tentei pegar aí o maior volume possível de situações práticas, né? Então, um empresário, aconteceu A, B, C e D, e ele precisa de certidão. Nesse sentido, ele precisa opção A, opção B, opção C, né? Então, é sempre naquele estilo de A, B, C ou D ou E, né? São 5 alternativas, e sempre tentando trazer um caso aí um pouco mais prático, né? Uma situaçãozinha aí concreta para vocês responderem mais. Claro que tem verdadeiro ou falso, tem de tudo. Mas, em essência, né, a gente vai pegar ali da responsabilidade tributária até certidões negativas e a aula de hoje, né? E a aula de hoje, né? Lembre que o conteúdo de hoje também cai aí até pelo menos 2 ou 3 questões, vai cair a execução fiscal, porque é o nosso último conteúdo, né? É importante aí. Bom, material sempre lá à disposição, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para vocês poderem enxergar junto comigo, né? Esse material, ele tem a peculiaridade aqui, ele até tem um mini currículo meu aqui, ó, que eu costumo não pôr para vocês, mas é que eu usei essa aula aqui faz 2 meses, mais ou menos. Eu dei uma aula para pós-graduação lá da Federal, né? Uma professora lá me convidou para dar essa aula lá. Ela perguntou se eu tinha interesse em falar de execução fiscal. Eu falei, vamos nessa, né? A execução fiscal é meu dia a dia aqui no escritório, trabalho o tempo todo com ela, então não vai ter problema algum de eu ministrar essa aula. E aí eu montei esse slide, enfim, aí eu coloquei meu currículo aqui, mas só para isso. Que a gente vai falar da Lei 6830 de 80. Lei 6830 de 80 é uma lei específica que objetiva a cobrança da dívida ativa da União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Dívida ativa é o procedimento que a Procuradoria faz antes de realizar a execução fiscal, né? Então, é aquilo, você devia ter pago um tributo, não pagou,
você venceu o prazo, você não foi atrás, não fez nada, simplesmente não pagou. O que a Procuradoria vai fazer? Ela vai receber isso da Receita, né, Federal, Receita Estadual, Municipal, lá da Secretaria, né, e ela vai receber isso, vai fazer um registro interno, que é a inscrição em dívida ativa, e uma vez feito o registro interno, ela vai proceder aí com a execução. E essa execução qual é? A execução fiscal, né? Então, execução fiscal sempre é um procedimento que a Fazenda Pública vai realizar, e não nós, né? Via de regra, nós que não somos concursados. Então, a dívida ativa, né, ou a execução fiscal, via de regra, nós, advogados, atuamos na defesa e não no ataque, né? Nós sempre somos o polo passivo. A não ser que você vá passar no concurso, aí é o jogo inverte. Então, execução fiscal é uma lei bastante cobrada em concurso, porque, né, se você passa num concurso, você vai usar essa lei de execução fiscal o tempo todo para cobrar o contribuinte, né? Principalmente procuradoria aí, estadual, municipal, federal, pode ter certeza que vai ter questão de lei de execução fiscal. Então, essa lei, ela serve, né, para regir, né, ou regulamentar o procedimento de execução da dívida ativa, e esse procedimento, ele é subsidiário, ele é o principal e ele utiliza subsidiariamente o Código de Processo Civil. Tá? Então, essa lei traz os parâmetros específicos, tudo aquilo que a lei não especifica, o CPC é aplicável. Tá? Então, a gente vai ver o que é específico, porque a regra geral é Código de Processo Civil. Né? A execução, leilão, adjudicação, a parte de impugnações lá do leilão, asta pública, tudo isso é CPC. Né? O que essa lei vem trazer aqui é o específico, que é diferente do CPC. Né? Então, o termo de dívida ativa, né, isso aqui acaba sendo importante, dívida ativa da Fazenda Pública, definida como tributária ou não tributária, então pode ser qualquer débito. Né? Então, vamos imaginar aí o PROCON. PROCON do Paraná aplica uma multa porque você vendeu um produto fora da validade, tua loja. PROCON do Paraná é um órgão estadual, não é uma entidade com personalidade jurídica própria. Então, o Estado do Paraná vai cobrar da empresa uma multa por meio da execução fiscal. Né? Então, é uma dívida tributária? Não, não é. É uma dívida consumerista, né? Uma dívida administrativa. É cobrada por meio da execução fiscal. E essa dívida ativa tem que conter todos esses elementos aqui que vão permitir a individualização do débito. Né? Então, a gente vai ter o que aqui? O nome dos responsáveis, o valor da dívida, do que se refere essa dívida, origem, natureza, fundamento, né? Acaba sendo importante também para você saber do que você está sendo cobrado. A indicação, quais são os parâmetros de atualização monetária, né? Juros, correção, data e número da inscrição, né? E o número do processo administrativo, se isso resultar de um processo administrativo, também tem que aparecer aí na dívida ativa. Né? Então, com todos esses elementos, é realizada a execução fiscal. Eu já vou mostrar daqui a 2 slides um exemplo de dívida ativa, né? De termo de inscrição em dívida ativa ou certidão de dívida ativa, a famosa CDA, né? Certidão de dívida ativa. Bom, seguindo essa dívida ativa, ela tem uma característica bastante importante. Dívida ativa regularmente inscrita, ela tem presunção relativa, claro, nada absoluto, ela tem presunção relativa de certeza e liquidez, né? Quais são os critérios básicos lá de você poder entrar com uma execução, né? Que esse título esteja vencido e esse título seja líquido e certo, né? Com esses 3 elementos, você pode entrar com uma execução. Os 2 requisitos aqui que traz a lei, ela complementa. Que foi vencido já foi, porque você não pagou no prazo, e a dívida ativa, ela acrescenta esses 2 elementos, a certeza e liquidez. E aqui, por se tratar de um título público, de uma ação do Estado contra você, ela acaba gozando aí de uma presunção de que isso está correto. Isso se traduz em quê?
isso se traduz de que o ônus de desconstituir a dívida ativa é seu devedor, né? Seu advogado do devedor. Então, você precisa promover as medidas necessárias aí para desconstituir esse título. O detalhe, né, e aí que entra muitas vezes a importância de você, às vezes, se antecipar, né? Quando é inscrito em dívida ativa e tem a execução, já vem a presunção de certeza e liquidez. Se você se antecipa e entra com uma ação anulatória, por exemplo, ainda não existe essa presunção de certeza e liquidez. Então, você consegue mitigar um pouco, né, aquela segurança que o juiz tanto prestigia de que, olha, mas se for inscrito em dívida ativa, eu tenho presunção de certeza e liquidez. Então, na dúvida, eu fico com a fazenda pública. Lá no processo ordinário, né, na ação anulatória, esse argumento já não existe, né? Então, mas enfim, né, essa inscrição em dívida ativa, ela é colocada aqui pela doutrina como uma forma da procuradoria, né, e aí municipal, estadual ou federal, de fazer uma última análise de legalidade daquele débito tributário. Então, teoricamente, a Secretaria da Fazenda, lá, né, o órgão de cobrança, ele encaminha isso para o advogado, que é a Procuradoria. A Procuradoria deveria, né, teoricamente, pegar isso e fazer uma análise de conformidade com a lei. Estando em conformidade, ela inscreve em dívida ativa e parte para a execução. Só que aí que entra o detalhe, né? Essa teoria aqui, ela é meramente doutrinária, né? Porque na prática isso aí é tudo sistema, né? A Procuradoria não tem nem condições de fazer isso daqui, de analisar. Então é tudo via sistema, é tudo automático, né? A gente pega aí, por exemplo, o estado do Paraná, você não pagou o tributo, 3 meses depois está sendo inscrito em dívida ativa, né? E logo depois está sendo executado. É tudo procedimentos automatizados, né? E aí existe um detalhe, né? Muitos empresários, eles, no estado do Paraná, por exemplo, eles publicam em diário oficial quem foi inscrito em dívida ativa. Eles dão publicidade ao ato, né? E aí que é curioso, a inscrição em dívida ativa é um procedimento interno da Receita, da Procuradoria. Você não tem como impedir isso. Isso é interno lá, é o fluxo deles. Então, às vezes, né, já aconteceu comigo, do empresário pegar e me enviar aqui o diário oficial. Até antigamente era notificado, né, o empresário recebia uma cartinha lá da Receita Estadual, dizendo, olha, você foi inscrito em dívida ativa. E aí o empresário avisava, olha, doutor, e aí, o que nós podemos fazer? Eu falei, bom, a inscrição em dívida ativa não dá para fazer nada, né? O que você pode fazer é impedir depois a execução. Então, aquela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né, vamos imaginar que você consiga uma liminar aí para não ser cobrado. O não ser cobrado é não poder ser executado por meio de execução fiscal. Agora, o não ser cobrado não significa que não possa ser inscrito em dívida ativa, né? Então, a dívida ativa é coisa interna lá da Procuradoria. Então, essa inscrição em dívida ativa, ela tem uma classificação, né, e uma análise aí como sendo um procedimento de verificação da legalidade daquilo que vai ser cobrado, né? Então, é o último momento administrativo aí, antes de ser cobrado. E aqui vem um exemplo, né, isso daqui, esse slide aqui, essa certidão de dívida ativa aqui, é um exemplo real, né, nesse caso municipal, de um cliente que a gente atende aqui, né, o B2W, quem comprou na Black Friday muitas vezes sabe o que é B2W, de uma multa administrativa, né? Então, veja, processo administrativo do PROCON, vejam que não é tributário, mas é uma dívida ativa, e aqui tem todos os elementos, né? Ou deveria ter todos os elementos, né? Então, veja, tem identificação do devedor, tem, né? Tem o processo de origem, tem aqui a indicação da natureza, da data, tem tudo. Só que vejam que essa dívida ativa aqui, ela possui um vício importante. Ela não indica a fundamentação legal dessa cobrança, né? Então, vejam,
É uma dívida ativa municipal, nesse caso aqui lá de Osasco, só que ela não traz a fundamentação legal. Então, teoricamente, essa dívida ativa aqui é nula, né? Então, uma das formas da gente poder defender a empresa nisso daqui é falar assim, olha, essa dívida aqui, dívida ativa, não preenche um dos requisitos específicos da lei. Então, essa dívida ativa nula, ela tem que ser corrigida, né? Então, uma das formas de defender aí é isso. Só que essa correção, essa adição dessa informação gera alguma consequência? Não. Simplesmente a Fazenda Pública pode ir lá, esqueci. Ela vai lá, preenche e coloca a correta, né? Pode isso? Pode, né? Súmula 392 aqui do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a aprovação da sentença dos embargos, né? Então, a gente já vai ver aqui o que é embargos. Embargos é uma ação que vai vinculada à execução para desconstituir a dívida ativa. Então, até a sentença dos embargos, a Procuradoria pode simplesmente, realmente, não tem fundamento legal aqui, vem e coloca outra. Pronto, está sanado o problema, está resolvido, né? Então, é normal não, né? Mas acontece de vez em quando isso daí. Bom, essa dívida ativa, né, seguindo aqui nos slides, ela vai ter também um outro ponto importante, né? Essa execução fiscal, ela vai indicar, né, quem é o devedor, se tem fiador, o espólio, a massa, mas também o responsável tributário, tá? Lembre que a gente estudou lá no artigo 121 e seguintes do CTN, que nós temos duas espécies aí de pessoas que podem ser cobradas, dois sujeitos passivos. O contribuinte, aquele que tem a relação direta, né, com o fato gerador, ou o responsável, que é o terceiro. Então, vejam, a execução fiscal, quando no processo administrativo, na apuração interna, constatar a coobrigação do responsável, e aí pode ser a pessoa física, o diretor, enfim, todas aquelas hipóteses que a gente viu, isso deve ser colocado na CDA. Isso deve ser colocado já no início da execução, e desde o início da execução a pessoa tem que ser citada, a pessoa tem que ser aí, tem que possibilitar a ela os meios de defesa, né? Então, veja, a execução fiscal contra o responsável, ela pode ocorrer de duas formas. Uma é essa, quando a dívida ativa vem trazer qual é o responsável, tá? Então, o responsável é aquele que a lei definiu como, né, sujeito passivo da obrigação. Aqui é no início, já na dívida ativa, e isso tem origem lá no processo administrativo. Vamos colocar aqui, né, como exemplo, a título ilustrativo, o sócio. Vai colocar o sócio aqui como responsável. Isso vem lá do início. Agora, pode acontecer, numa execução fiscal, o direcionamento da execução contra, de novo, o responsável, né? Vamos ilustrar aqui como sócio. Só que são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é o sujeito passivo da obrigação já nascer como responsável, e outra é durante o processo de execução contra a pessoa jurídica ocorrer o direcionamento da execução, né? Então são duas coisas aí diferentes, são duas hipóteses que muita gente acha que é tudo igual, mas não é. Se começa na execução fiscal, o réu, né, o sócio tem que ser citado. Acaso ocorra o direcionamento aqui, ele vai, depois da citação e depois de exauridos alguns requisitos, é que pode talvez ser encaminhado aí para o sócio. Só que aí as hipóteses, elas não são lá e único do CTN. Na prática, a gente vai ver essas hipóteses de dissolução e de direcionamento da execução naquelas situações do artigo 50 do Código Civil, que é o quê? Né? Basicamente é o quê? É quando a empresa fecha sem fazer os meios legais. Ela encerrou as atividades de forma real, né? De forma fática, mas ela não deu o encerramento adequado na esfera jurídica.
E aí essa hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, ela autoriza o direcionamento da execução, né? Então aqui a gente tem um direcionamento porque a pessoa jurídica não foi dissolvida regularmente. Ou seja, se você tem débitos, pede falência, né? Pede falência, dá algum jeito, mas não simplesmente baixar as portas, né? Baixar as portas é uma dissolução irregular. E isso autoriza o direcionamento para o sócio. E aí nós temos, né, aqui esse slide trazendo todo esse contexto, né? Vejam que o sujeito passivo pode já ter o responsável lá no início, mas ele pode vir a figurar no meio da execução. Claro que tem requisitos, né? Tem requisitos e o principal, né, o que se exige aí é que seja uma dissolução irregular da pessoa jurídica e o sócio, né, a pessoa que estava lá respondendo no contrato social, tinha poderes de gestão, tinha poderes aí de comando sobre a empresa, porque muitos são apenas laranjas, né? Então, nós temos aí alguns requisitos. E existe um prazo para isso, né? Existe um prazo para isso, foi fixado aí pelo STJ, né? Aqui traz o julgamento lá de 2019, temos aí o prazo de 5 anos para que isso ocorra, né? Então, basicamente, prazo de 5 anos, conforme aí a solução, né? De solução irregular, que é antes da citação, né? Então, o prazo prescricional deve ser contado a partir da citação, os 5 anos. De solução depois da citação, né? O prazo prescricional deve ser demonstrado aí pelo fisco. O termo inicial é contado a partir da prática do ato irregular, né? Então, o fisco tem aí 5 anos em trocação e durante a execução a empresa fechou. Aí ele tem 5 anos da data do fato. Então, são os prazos aí de prescrição para poder ir contra, né, via de regra, o sócio, né, via de regra aí a pessoa física. Bom, essa execução fiscal, né, o que, que ela vai ter? Ela tem que ter uma petição inicial, né? Todo o processo judicial começa com uma petição inicial, só que a petição inicial, no âmbito de execução fiscal, ela é extremamente simples, né? Tanto que é tão simples que eu coloquei aqui, né, nesse quadro um exemplo de citação de petição inicial, né? Então vejam que é algo extremamente simples. O juízo a quem é dirigida, né, requisitos lá da lei, a indicação do que vai cobrar, e aí o que vai cobrar indica-se a dívida ativa. Essa dívida ativa é colocada em anexo, né, a certidão de dívida ativa que a gente viu lá atrás, ela é colocada como anexo, né, dessa petição inicial, e o nome do devedor e o valor da causa, né? Então, vejam, isso aqui é um exemplo de petição inicial de execução fiscal. Bem simples, obviamente, isso tudo aqui é feito via sistema, isso tudo aqui é feito via, né, automatizado pela Procuradoria, né? Antigamente, sim, era assinado, hoje em dia nem assinado é porque é tudo eletrônico, quer dizer, é assinado eletronicamente, né? Mas é tudo eletrônico. Então, o sistema lá da Procuradoria já pega da dívida ativa, já monta essas informações aqui e já direciona para o órgão competente, né? Então, esse trabalho é tudo robotizado lá. Detalhe, né? Súmula 559 do STJ, é desnecessária a instrução da petição inicial com o cálculo, né? Com a planilha de cálculo do débito. Por quê? Simplesmente porque a lei não exige isso, né? Então, ela tem que indicar na dívida ativa qual é o valor da dívida e os critérios de correção, mas ela não precisa apresentar aquela memória de cálculo, né? Então, quem já mexeu aí com qualquer procedimento judicial, né, de débito, quando você vai atualizar um débito, essa atualização é sempre mês a mês, né? Então, cada mês é o valor corrigido e juros, corrigido e juros. Isso vai somando, 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 até chegar no valor atualizado. Esse cálculo, né, analítico, ele não precisa estar na execução fiscal e, de fato, nunca está, né? Nunca está. E o STJ avaliza isso simplesmente falando que não há previsão na lei, não existe obrigação de ser colocado, né? Então, a execução fiscal,
basicamente, a petição inicial vai ter o juízo, o pedido e o requerimento para citação. Muito simples, muito básico, e enfim, acaba sendo necessário que seja simples assim, porque é o processo, né, mais volumoso que existe no judiciário nacional, são as execuções, né, execuções fiscais aí, são milhões e milhões, todas dentro desse formato aqui. Bom, seguindo. Uma vez protocolada a petição inicial, o que acontece? O executado será citado, né? Como qualquer processo judicial, essa citação, aliás, o CPC acabou de mudar, né? Mudou agora em agosto. A citação agora preferencialmente é eletrônica. Se não for eletrônica, ela passa a ser aí pelos meios tradicionais, por carta ou por oficial de justiça. E depois, se não tiver, a possibilidade do edital. Então, ok. O executado ele vai ser citado para quê? Vejam só a peculiaridade aqui da Lei 6830. No prazo de 5 dias, né? No prazo de 5 dias, ele tem a opção do quê? Pagar a dívida. Pagar a dívida atualizada, valor integral, mas não só pagar a dívida, ou garantir a execução. Né? Então, vejam só que a gente tem aí um procedimento bastante simples na teoria. Né? Você não pagou o tributo, então você vai ser citado e em 5 dias ou você paga ou você garante essa dívida. O que é garantir a dívida? É apresentar um bem, existe uma lista de preferência, que a gente já vai ver, essa lista de preferência coloca o dinheiro, óbvio, em primeiro lugar. Então, você ou paga ou você garante o juízo. Se você garantir o juízo, você pode discutir aquele débito. Né? Pois bem, né, vamos pensar numa situação concreta aí. Né? Vamos pegar uma cobaia aqui para minha explanação. Vamos pegar o Daniel. Né? Já que o Daniel está com a câmera ligada, vamos pegar ele como cobaia aí. Vamos imaginar, né, que de repente a Prefeitura de Curitiba manda lá, né, um boleto para o Daniel cobrando IPTU de R$ 1,5 milhão. Né? Aí o Daniel fala, esses caras estão loucos, né? Aí rasga aquele boleto, enfim, joga fora, os caras com certeza erraram. A não ser que ele tenha um patrimônio desse tamanho, né? Mas eu imagino que não. Né? Então, mas de qualquer maneira, aí o Daniel não pagou, o que vai acontecer? Vai ser inscrito em dívida ativa e aí vem a execução fiscal. Né? Aí a execução fiscal veio 6 meses depois, só que aí ela já vem o quê? Com multa, com juros e com honorários da Procuradoria, né? Mais 10% ali em cima. Então ele recebe uma execução fiscal daquele IPTU de R$ 2 milhões. Né? Aí chega a cartinha lá para ele, né? Ó, Daniel, o que vai estar escrito na cartinha? Daniel, parabéns, você está sendo citado e você tem 2 opções, Daniel, ou pagar essa dívida, né, integral, com juros e multa, mas eu te dou uma outra opção, você pode garantir essa execução com dinheiro, né, porque a Procuradoria ela só aceita garantia em dinheiro ou aquele seguro, a pólice de seguro judicial. Aí o Daniel consulta um advogado, que não é da área, né? Aí o advogado vai falar assim, Daniel, agora lascou-se, você não tem opção, né? Você consegue garantir R$ 2 milhões? Talvez não. Né? A maioria das pessoas físicas, pelo menos, diz não, né? E aí vem o grande problema. Eu só tenho 2 opções, ou pagar ou garantir. Eu não tenho como garantir, e eu não posso pagar. Mas, obviamente, eu não tenho que pagar 2 milhões de IPTU. Eu sequer tenho um apartamento em meu nome, sequer tenho um bem em meu nome. Como é que eu vou ser cobrado de um IPTU? Só que a lei, e aí a gente já vai ver mais para frente, ela fala o seguinte, olha, se você não garantir o juízo, você não pode questionar a dívida. Porque os embargos à execução, elas só são permitidas se garantir a dívida. Mas você não tem 2 milhões para garantir a dívida. Você não tem como pagar essa dívida. E aí, como é que eu falo para o juiz que aquela execução é absolutamente inapropriada, incorreta e não tem pertinência? Eu nem sou proprietário daquele imóvel. Aí, em situações como essa,
em razão de situações como essa, a doutrina construiu e a jurisprudência acolheu, e hoje é pacífico, a tal da exceção de pré-executividade. É para exatamente situações como essa. É você pegar e falar, olha, excelência, esse IPTU aqui, eu não sou proprietário, nem sei de quem é, e não tenho ideia de onde seja. Eu não tenho referência, né? Você vai lá e puxa lá um extrato lá, seja da prefeitura, do site, qualquer coisa assim, você mostra que o proprietário é outro, o teu endereço é outro. Ou seja, nitidamente, na lata, né, é muito fácil demonstrar que aquilo não é um débito seu, que foi um erro interno da prefeitura. O que você vai poder fazer? Aí vem o famoso pulo do gato, de quem atua na área. É protocolar a famosa exceção de pré-executividade. Ela pode ser protocolada? Pode. Tem juiz que não aceita? Não. Todos aceitam. É uma coisa tão consolidada que não tem mais discussão sobre o cabimento ou não. O que se coloca, porém, como requisitos, é que essa exceção de pré-executividade tem que ser para elementos que não precisem de ação probatória, ou seja, elementos aí que são evidentes, não precisa instrução probatória, e sejam elementos aí de fácil percepção, né? Elementos que você não precise construir uma tese, enfim, né? São casos mais simples, por exemplo, esse de erro na constituição do sujeito passivo, caso de prescrição, decadência, casos que são evidentes, né? Para isso, cabe a exceção. Aí vem aquela questão, né? Qual é o prazo para protocolar? Não tem. Como não tem? Não tem, porque não existe na lei. Essa exceção de prescritividade não tem na lei. Mas a jurisprudência não fixou? Não fixou. Então, o que acontece? Quando que eu posso protocolar isso daí? A hora que você quiser, ou a hora que você achar melhor, mais pertinente. Ah, mas quais são os requisitos da exceção? Olha, é você que constrói, né? Ah, mas eu preciso explicar, preciso pôr os fatos, os fundamentos. É você que faz. É algo que não existe em lei. Então, na prática, são elementos aí livres. O que a gente faz, óbvio, é a sessão de pré-executividade com uma cara de contestação, né? Muito parecida aí com uma contestação, dando o nome de pré-executividade. Isso tudo é reconhecido pelo STJ, inclusive em forma de súmula, né? Então, a súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível quando as matérias são conhecíveis de ofício. O que é isso? Aquelas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, né? Ilegitimidade, prescrição, decadência, um pagamento já realizado, situações nesse sentido, e que não precisem de provas, né? Diga lá, Isaías, manda ver. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu fiquei com uma dúvida aqui, porque o professor falou assim que, nesse caso, vai provar aí que a dívida não é dessa pessoa que te procurou, né? Ou foi um engano da prefeitura, ou coisa assim. Uhum. Mas e se essa dívida for do cliente? Dá para discutir? Aí assim, vamos imaginar que o erro, né, aqui na situação não é a pessoa, e sim é a tese, né? Vamos imaginar que lá a propriedade do Daniel, ela não é urbana, ela é rural. Então a alíquota do imóvel não deveria ser, sei lá, 3%, deveria ser 2,5%, mas a prefeitura está cobrando 3%. Ou seja, isso você não consegue demonstrar imediatamente sem uma prova, sem algo mais robusto. Então, para essa questão mais de mérito, que não é tão evidente, existe um outro meio de defesa. Só que esse outro meio de defesa, ele só é admitido se for garantida a execução. Isso está sendo mitigado, né? Eu já vou mostrar na sequência, mas precisa garantir. Via de regra, precisa garantir. Né? Então, não existe, né? Mas aí é garantindo a execução. Então, bom, e aí uma parte boa para nós aí, advogados, né? Se eu entrar com uma exceção de pré-executividade e eu tiver êxito, cabe honorários advocatícios para nós, né, advogados. Então, vale a pena tentar
E, olha, eu vou dizer que é um honorário muito bem-vindo, porque na prática você faz só uma defesa, o juiz julga e já condena, né? Então é bem rápido, só que claro que você precisa ter, né, a situação que autorize isso, né? Eu vou dizer que não é raro a gente conseguir derrubar a execução fiscal, com a exceção, porque tem muita coisa errada, e não é só do município, estado, não, a própria União, né? Eu vou dar um exemplo de um cliente que eu atendo aqui, faz um ano agora, mais ou menos, ele recebeu uma execução de 800 mil, e essa execução de 800 mil tinha várias dívidas ativas anexas, né? Várias, acho que tinha mais de 30. Só que o que a Procuradoria fez? Ela pegou o mesmo fato gerador e inscreveu em dívida ativa 2 vezes. Então ela foi duplicada, né? Foi simplesmente duplicada. E de 800 mil virou 400, né? Aí você pega e põe aí honorários em cima da diferença que você teve êxito, né? Então vejam como é bom, né? Porque dá trabalho, tá, teve que conferir tudo, mas é um evidente erro da Procuradoria, né? E você, se você ficar esperto, você consegue ver isso e cabe honorários, né? Então, o escritório lá que eu trabalho ficou bem feliz, né? Eu fiz uma defesinha lá, simples, de 3 páginas, dizendo que tudo duplicado, e, enfim, tive êxito. O escritório está lá agora executando o precatório, né? Porque toda a condenação contra a fazenda pública vira o famoso precatório, né? Que é essa bagunça aí que vocês estão vendo na TV. Mas, de qualquer maneira, a exceção de pré-executividade é o famoso pulo do gato, né? A famosa situação que não está na lei e que só quem atua na área sabe que é possível. Mas, enfim, isso aqui é um parênteses, né, da jurisprudência. Se vocês olharem a lei, isso não tem. O que diz a lei? A lei diz que você precisa garantir o débito, né? E aí, o que é garantia? Garantia é você oferecer algum bem cujo valor equivale ao montante executado, para que, caso você perca, né, enfim, a tua defesa não tenha êxito, você pague com aquele bem, né? E aí, a lei de execução fiscal traz um rol, né? Traz um rol, e esse rol ele é bastante simples, né? Primeiro, dinheiro, né? Obviamente, primeiro, dinheiro. Seguir esse rol aqui é uma prerrogativa do credor, ou seja, fazenda pública. Então, né, vamos pegar aqui, você recebe uma execução fiscal, você vai lá e indica debêntures que você tem lá da Eletrobras. Fazenda Pública vai falar assim, meu amigo, eu não quero essa porcaria aí não, eu quero ter o dinheiro mesmo. E a Fazenda Pública pode exigir isso? Pode. É prerrogativa dela exigir o dinheiro em primeiro lugar. Então, na prática, eles só aceitam dinheiro ou, né, uma segunda opção que vem lá do artigo 835, parágrafo 2º do CPC. Para fins de substituição, equipara-se a dinheiro, né, ou seja, para fins de garantia, para fins de penhora, equipara-se a dinheiro o seguro garantia judicial, né? Então, o seguro garantia judicial é uma apólice que um banco dá. Essa apólice tem um detalhe, ela precisa ser 30% maior do débito. Se ela for 30% maior do débito, equipara-se a dinheiro. E aí o judiciário tem feito a Fazenda Pública engolir essas apólices, né? Então, a única opção que você tem de dar alguma garantia que não seja dinheiro é essa fiança bancária. Claro que, se você não tem dinheiro, a Procuradoria vai tentar uma penhora online. Não penhorou. Aí ele vai para os outros bens, vai para carro, vai para imóvel, vai para qualquer outra coisa. Mas a primeira opção sempre acaba sendo aí a questão do dinheiro, né? Então você tem aí essa opção de nomear os bens, e eu já falo no slide seguinte aí qual é essa relação de bens. Muito parecido com o CPC, né? Praticamente uma cópia lá do CPC. Mas o que é interessante aqui é que esse depósito integral, né, se você depositar, esse valor ele faz
suspender, né, faz cessar aqui juros e correção, né? Então, vejam só, isso é uma outra coisa que muita gente não se atenta. O que acontece, né? Você entra com... Você garante o juízo. Garante o juízo hoje. Você deposita o valor. Esse valor, se é receita, se é valor estadual, aqui, tributo estadual municipal, ele vai ser corrigido pela poupança. Então, ele vai ficar numa poupancinha judicial. Só que o débito tributário, ele é atualizado com juros, multa e correção pela Selic, enfim. É todo um critério muito maior do que a poupancinha ali. Quando você, vamos dizer assim, você embargos à execução e perdeu os embargos, isso acontece depois de uns 2, 3 anos. Quando for fazer a conta de novo do tributo, e você pegar o depósito atualizado, vai ter uma diferença enorme. O tributo ele vai atualizar muito mais do que a poupancinha lá judicial que você depositou. Então, muitas vezes, a Procuradoria simplesmente fala assim, olha, tudo bem, mas o depósito, né, ele é insuficiente, o valor da dívida agora é muito maior. Não é, né? Você tem que arguir lá, parágrafo 4º desse artigo aqui, acho que é artigo 10, porque não tem mais juros de correção. O valor, ele é integral no momento do depósito, então aquilo considerado ali, naquele momento, né, não atualiza mais. E é importante aí para não precisar complementar. Bom, essa ordem, isso quando é em dinheiro, né? O depósito em dinheiro é a primeira opção. Bom, qual é a ordem de penhora, né? A penhora tem essa seguinte ordem, né? O artigo 11 aqui da Lei 6830. Dinheiro, título da dívida pública, pedras, metais preciosos, imóveis, navios, aeronaves, né? É curioso aqui, né? Navios e aeronaves têm preferência sobre veículos, tá? Então, se você tem um navio, uma aeronave, cuide, porque ela é penhorada antes do teu carro, né? Obviamente que isso aqui não é hoje na prática, né? Na prática, penhora online, depois de penhora online, penhora de veículos, depois de penhora de veículos, o oficial de justiça vai tentar lá penhorar algum débito na empresa. Se ele descobrir algum terreno, ele pode conseguir. Se você declara algum imóvel no imposto de renda, ele vai descobrir, ele vai pedir a quebra do sigilo fiscal. E, por último, ele pode pedir aí uma penhora de faturamento, né? Penhora de faturamento que nem aparece aqui, mas lá no CPC tem, né? Tem essa possibilidade de penhora de faturamento. Então, ele vai seguir aí um roteirinho interno, né? Que a Procuradoria sempre determina. Então, aquilo é dinheiro, penhora de carro, quebra do sigilo fiscal para ver se tem imóveis. Se não tiver imóveis, eles vão tentar ir pessoalmente lá no local, tentar penhorar algum maquinário, alguma coisa assim. E no final eles vão tentar penhorar faturamento, né? Geralmente é o roteirinho lá que eles fazem. Isaías, diga lá. Professor, teve um caso que eu acompanhei que os caras foram lá e penhoraram tapetes persa do cara. Pois é. Pegaram os tapetes persa do cara. Se tiver valor, né? Porque aí, essa questão aqui da penhora, ela é a mesma lógica lá do CPC. Então, tem toda aquela relação de bens impenhoráveis, né? Tem lá bens de uso pessoal, o salário, poupança até 40 salários, ferramentas para o seu trabalho, né, o seu ofício, por exemplo, teu notebook, alguma coisa assim, não penhora, é o rol de impenhoráveis, né? E isso vale uma forma bastante adequada, né, bastante modelada para as empresas. Só que nesse caso, né, se a loja, vamos dizer, a loja vende tapetes, né, ou a pessoa tem tapete persa, isso tem valor econômico e não é um bem impenhorável, né, não é algo supérfluo. Então pode ser penhorado, ou se for uma loja de tapetes, né, pode ser considerado penhora de estoque, né, se o estoque tem valor comercial, comércio em geral, pode penhorar sim, né, penhora o estoque dela. Então, são formas aí, né? E aí vem aqui a jurisprudência, lá em 2013, que mudou, né? Mudou não, né? Consolidou o entendimento de que é o executado
o executado deve obedecer à ordem de penhora, a ordem legal, né? Antigamente, antes dessa jurisprudência aqui, em 2010, 2009, era o contrário, né? Quem determinava o que deveria ser penhorado era o devedor, e não o credor. Então, todo mundo que era executado comprava um pedacinho da Serra do Mar, comprava precatório, comprava título do fim do mundo e jogava lá em garantia. Até era engraçado, porque existia um comércio disso, né? Então, aquilo, chegava aí uma pessoa, né? Existem vários que vivem disso, chegava para você, olha, você deve um monte de tributo? Devo e tal. Olha, eu tenho aqui a matrícula, né? Eu represento não sei quem aqui, e tem uma matrícula de um terreno que fica lá na Bahia, lá no sertão baiano. O terreno, para fins de avaliação, vale 4 milhões, mas a gente vende aí a 100 mil. Então, você garante uma dívida de 4 milhões. E isso era comum, porque antes a Fazenda Pública tinha que aceitar isso daí, o judiciário impunha ela. Agora não, né? Agora mudou, agora o que vale é dinheiro. Então acabou um pouco esse comércio né, comércio de fachada aí de bens para dar em garantia. Então é aquilo, você nomeia um bem em garantia, né? Uma vez nomeado esse bem em garantia, o que acontece? Existe a suspensão da exigibilidade, né, do tributo, existe a suspensão da execução fiscal e abre início a defesa propriamente dita da execução fiscal. Tá? Então, a exceção de pré-executividade é uma construção jurisprudencial. A lei vem trazer o embargos à execução. Aí vem um outro ponto importante, né? Se você for fazer a prova da OAB, a parte prática tributária, raramente eles vão poder pedir a exceção de pré-executividade porque ela não tem previsão legal, né? Então, a exceção de pré-executividade é algo fora do padrão, então eles não podem cobrar, porque se não tem padrão, não tem lei, como é que eles vão te avaliar? Então, se já tem execução fiscal e a proposta lá, né, o enunciado trouxer qual é a defesa que, né, a pessoa pode realizar, a defesa, na verdade, é o embargos à execução. Só que o embargos à execução, ele tem uma peculiaridade. Ele não é uma simples defesa, não é uma contestação. Ele é uma ação autônoma. Embargos à execução é um novo processo. Ele tem natureza de ação ordinária. Então, você tem que fazer petição inicial, você tem que pagar custas. Esse embargos à execução vai ter a citação da Fazenda Pública, vai ter fase de provas, vai ter sentença, vai ter honorários, vai ter apelação. Então, embargos à execução, na verdade, você ajuiza um processo por dependência à execução fiscal, e esse processo, né, essa ação vai ter natureza de ação ordinária. Você vai ter que levar todo o embargos à execução até o final. Mas o que você questiona no embargos à execução? O objeto da execução fiscal, né? Então, o que você vai fazer? Além de pedir a distribuição por dependência, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que questionar o débito, né? Que a execução fiscal está fundamentada. Então, o embargos à execução é o meio de defesa, só que esse meio não é bem defesa. Na verdade, é uma ação autônoma que vai suspender a execução fiscal até o julgamento dos embargos. E qual é o prazo? 30 dias para você poder entrar com embargos à execução. Mas 30 dias contados do quê? Vejam só, hipótese 1 do depósito. Não é do despacho do juiz que aceitou o depósito. Não é da concordância do credor que aceitou o depósito. É a data que você depositou, a data do pagamento. Pega lá e conta 30 dias, né? Muito cuidado, porque o prazo é de 30 dias aqui do depósito, não da decisão do juiz que concorda. Não. Depositou, coloca na tua agenda 30 dias. Tá? Se não houve depósito, né? Qual outra opção? É a fiança bancária ou seguro-garantia. Aí, qual que é? Da juntada. Vejam de novo aqui. Não é do despacho do juiz que concorda com a nomeação da carta-fiança. Não. É da juntada. Saiu a apólice, você foi lá, pegou, fez uma petiçãozinha, anexou e juiz, está aqui garantia. Essa petiçãozinha, a hora que você protocola, começa a contar os 30 dias.
E detalhe, é 30 dias, não é um mês, tá? 30 dias é diferente. A única hipótese que você tem 30 dias contados lá da decisão da penhora é quando a penhora é sobre outros bens, né? Sobre veículos, sobre faturamento, sobre qualquer outra situação aí sim o prazo é de 30 dias da intimação, mas das outras duas hipóteses é da depósito ou da juntada. Emerson, diga lá. Professor, só uma dúvida. Então, esse pessoal que acaba incorrendo em dívida ativa, eles se antevêm a esse processo de execução e contratam um seguro bancário, é isso? Eles têm esse seguro bancário para que caso aconteça deles serem executados, é isso mesmo? Essa carta-fiança, né, ou seguro-garantia judicial, ela é dada no processo, né? Então, assim, geralmente a pessoa, o executado, recebe a citação e aí ela quer discutir o débito. Ela não concorda com aquele débito, quer discutir. Aí ela tem duas opções, né? Ou depositar em dinheiro, mas ela não tem dinheiro. A alternativa que ela tem é essa apólice. Então, o que ela vai fazer? Ela vai procurar um banco, e aí todas as instituições bancárias oficiais estão autorizadas a emitir uma garantia, é um seguro, né? É um produto específico, regulamentado aí pela SUSEP e tudo mais, então o cliente procura o banco e fala assim, olha, eu tenho uma execução fiscal, eu quero garantir ela. Aí o banco vai cobrar a taxa disso, né? Vai cobrar a taxa disso e, quase sempre, o banco vai pedir, vai ver o saldo da pessoa, né? Se a pessoa vai ter saldo para cobrir caso o banco tenha que pagar aquela condenação, né? Então, são os requisitos, mas aí cada banco vai colocar o seu requisito aí. Alguns pedem garantia real, né? Desonerada, enfim, cada banco é uma história. Mas, enfim, esse embargos à execução, vejam só a redação do parágrafo primeiro aqui. Não é admissível embargos antes de garantida a execução. É aquilo que eu falei lá atrás do exemplo do Daniel, né? Antes de garantida a execução, eu não posso questionar o débito. E aí vem a exceção de pré-executividade. Mas uma jurisprudência bem atual, ela está começando a admitir embargos à execução, mesmo sem garantia do juízo. Quando que isso acontece? Quando a empresa comprove a hipossuficiência patrimonial. Tá? Então, empresa em recuperação judicial, né? Empresa em recuperação judicial. Publicamente, ela está declarando que ela não tem dinheiro para pagar. Né? Publicamente, ela deu início a um procedimento de tentar pagar os credores porque ela não tem caixa, não tem dinheiro. Só que a execução fiscal ela não entra na recuperação judicial, ela é excluída pela Lei 11.101. Mas vejam, a recuperação judicial ela induz que a empresa está em dificuldade. Então, para situações excepcionais como essa, né, então não é a única situação, mas é um exemplo, existe hipossuficiência patrimonial da empresa. Então, a jurisprudência está começando a admitir. Veja que eu trago um julgado aqui do STJ de junho, né? Então, a jurisprudência está começando a admitir agora que os embargos da execução sejam ajuizados sem a garantia quando se comprove hipossuficiência patrimonial do devedor, né? Então, é um requisito aí, de novo, da jurisprudência. Bom, avançando, honorários advocatícios é cabível aqui nos embargos, tá? Então, os embargos, ele cabe honorários advocatícios, é um processo normal, né? É um processo, enfim, ordinário, tal como o outro, só que a Lei 6830, ela traz uma disposição, falando o seguinte, se a decisão, antes da decisão em primeira instância, a dívida ativa for cancelada, não haveria honorários. Isso aí foi mitigado. A jurisprudência aqui, mais um exemplo desse ano, vem trazendo que cabe sim honorários, né? Então, honorários cabe aí para nós advogados. Bom, avançando a famosa prescrição intercorrente, né? Então,
o que vale a pena a gente mencionar ainda de específico da Lei 6830 é a prescrição intercorrente. Todo o resto aqui, né, a Lei 6830 é omissa, porque todo o resto aqui tramita pelo CPC normal. Tá? Então, o que vocês aprenderam lá em processo civil vale aqui agora, daqui para frente, para a execução fiscal e para os embargos. Tá? O que ainda é específico é a prescrição intercorrente. Né? Então, vejam que o artigo 40 da lei, ela traz o seguinte, Lei 6830. Prescrição intercorrente é aquela que ocorre ao longo do processo, depois de um decurso de prazo. Né? Então, o processo não pode ficar infinitamente aí tramitando, ele precisa, em alguma medida, acabar. Se não tem patrimônio, ou não foi possível citar o devedor, esse processo acaba por meio da prescrição intercorrente. Isso está no artigo 40 da lei. E o artigo 40 da lei fala o seguinte, né, que para ocorrer a prescrição intercorrente, tem que primeiro exaurir as tentativas de encontrar bens ou localizar o devedor. Isso aí suspende o processo por 1 ano, depois reabre o processo, a Fazenda Pública pode de novo tentar localizar ou penhorar os bens, e depois, se não conseguir, depois de 5 anos, é que prescreve, intercorrente. Então, a execução fiscal, pela prescrição intercorrente, ela ocorre esse 1 ano mais 5, ou seja, 6 anos, né? Pelo menos 6 anos. Só que essa redação aqui, do artigo 40, ela foi adequada pelo STJ. O STJ, em 2018, julgou esse artigo 40 e deu uma nova interpretação a esse dispositivo. E gerou 2 súmulas, né? Isso foi em sede de recurso repetitivo, e gerou 2 súmulas, 2 temas aí, ou seja, todo o judiciário está seguindo essa orientação. Então, veja, esse prazo de 1 ano que a lei traz, ele começa automaticamente já no início, quando não foi localizado o devedor ou não tem bens. Então, não precisa mais exaurir todos os meios, não. Foi lá, tentou penhora online e não teve dinheiro. A partir dali, começa a contar esse 1 ano. Né? 1 ano, e se durante os próximos 6 anos não penhorar, prescrição intercorrente. Então, vejam que isso aqui acelerou, né? Acelerou a possibilidade da prescrição intercorrente. Antes tinha que exaurir todas as etapas, agora não. Primeira tentativa, não achou bem, começa a contar o 1 mais 5 aí para a prescrição. Né? Então, isso está no tema 566 e depois no tema 567 do STJ. Né? Havendo ou não petição da Fazenda Pública, terminado o prazo de 1 ano, o prazo de 5 é automático aqui, inicia-se automaticamente. Então, hoje, em razão dessa jurisprudência aí, tem muito processo de execução que vale a pena dar uma olhada se não está prescrito. Né? Tem muita coisa aí que vale a pena fazer uma reanálise por conta dessa nova, não é tão nova, né, 2018, mas dessa forma de interpretação do STJ. Né? Tem muita coisa antiga passível de alegar prescrição. E aí, né, a Procuradoria, o Brasil inteiro, muito esperto, né, pegou e jogou aí os famosos programas de transação tributária, né, que estão correndo por aí. A maioria deles pega esses créditos já prescritos e joga lá na possibilidade da pessoa fazer um acordo e parcelar o que está prescrito. Né? Então, é sempre aquela dica, né? Antes de parcelar qualquer coisa assim, consulte um advogado especializado, porque é bem possível que você estará fazendo um parcelamento de algo que já prescreveu. E aí você vai estar confessando uma dívida. A declaração inequívoca de que houve, né, a dívida é uma forma de interrupção, né, da prescrição. A gente estudou isso há algum tempo atrás. E aí começa a contar tudo de novo. Né? Então, é aquela coisa que você acha que está ganhando, na verdade, você está perdendo. Né? Então, é aquilo. Consultar alguém que conhece é sempre o melhor caminho, né, para qualquer coisa. Bom, pessoal, então, esse é o último slide. Esse é o nosso último momento junto aí. Primeiro, eu tenho a agradecer aí a vocês, né? A gente teve várias disciplinas junto, a gente teve aí bons momentos, a gente está agora
nesse último ano, né, 1 ano e meio aí nessa coisa de online, infelizmente a gente perdeu o contato, perdeu aí um pouco, né, nosso dia a dia, né, a gente fica vendo esses quadrinhos aí no computador que, enfim, né, perde toda a pessoalidade, perde todo o networking, perde aquela pessoa que já não gosta da disciplina, perde mais ainda o interesse, porque fica monótono, fica, enfim, né, tá longe do ideal o ensino EAD, mas é algo que veio e vai ficar, né, o MEC autorizou o direito EAD, então daqui para frente eu imagino que os cursos vão se multiplicar EAD, enfim, é o caminho aí que a realidade impôs, né? Mas muito longe do ideal. Mas, de qualquer maneira, com vocês, eu ainda tive a sorte, né? Prazer de poder estar presencialmente lá no Direito Constitucional, né? Foi o nosso primeiro contato, há 2 anos atrás, aí, enfim, vocês estavam todos no meio do curso, e agora eu vejo vocês terminando o curso. É uma grande alegria, né? Ver que, apesar de tudo de ruim que tem acontecido enfim, né, são várias as situações aí que acontecem na vida pessoal e também profissional, uma crise aí sem precedentes, mas vocês aí estão firmes e fortes e estão dando esse último passo, né? O esforço vai valer a pena, pode ter certeza. Então, é só dar os parabéns para vocês. Acho que num momento tão difícil, aquele que teve forças para continuar enfim, conseguir arcar com mensalidade, levar o curso até o final, já é um vencedor, né, independente aí de qualquer situação que esteja pendente. Vocês já são vencedores e já começam, né, nesse mundo, talvez preparados, né, para a realidade. Né? Em algumas situações, algumas hipóteses aí de aula, o aluno, ele não se esforça quase nada e ele se forma e depois vira um profissional medíocre, né? No caso, acho que de vocês já venceram uma série de batalhas aí para conseguir se formar, então vocês têm aí um futuro, uma possibilidade de serem ótimos advogados, procuradores, delegados, enfim, bacharel em direito, professor, cada um de vocês agora tem um mundo, né? Então, o ano mais difícil está para começar, né, que é o 6º ano, mas também é aquele que mais recompensa, né? Tudo aquilo que vocês plantarem vai ser colhido, tenham paciência, tá? Não se decepcionem com a advocacia por aquilo que virá agora, já na sequência, tá? Por experiência própria, eu vou dizer que a advocacia, ela é bastante... você precisa ter bastante paciência com ela, porque os frutos e o resultado, o reconhecimento não vem imediato, demora, é cansativo, vocês ainda vão ter que investir um pouco mais, muitas vezes, com uma pós, alguma coisa assim, mas pode ter certeza, a advocacia, ela é de boca em boca e ela é reconhecimento um indicando o outro. Então, se você faz algo bom para um cliente, pode ter certeza que em 2, 3 meses vai vir mais um, e mais um, e mais um. E depois de uns 4, 5 anos, vocês vão poder começar a escolher, né, o cliente, vão começar a poder pedir honorários mais gorduchos, né, honorários melhores aí, enfim, e é aquilo que eu digo, a advocacia é uma carreira sempre ascendente. Vocês estão começando, vocês começam por baixo, mas vocês vão terminar no alto. Basta ter paciência, tá? Ninguém vai sair em meio ano ficar rico. É possível? Eu já vi, mas de cada 100 é 2 ou 3, tá? Então, não é simples assim, pode acontecer, pode. Tem gente que nasceu iluminado aí, mas via de regra, é um longo caminho, é mais estudo, é mais esforço, é ter que fazer o que não gosta, ter que peticionar briga de vizinho, indenização, dano moral, ir na delegacia ver furto de cachorro, enfim, mas é um começo, tá? Daqui a pouco vocês vão estar advogando no que vocês gostam, no que vocês optaram. Espero vê-los, né, em breve, eu sempre digo nos tribunais, mas no bom sentido, né? Não no banco dos réus, nem nada disso, como parceiros aí de profissão, como advogados, espero que todos passem na OAB, ou passem em concursos, ou enfim, tá? Então, agradeço a todos, foi um grande prazer,
É claro que as aulas não são as melhores, não são divertidas, o assunto muitas vezes é cansativo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiu terminar. É isso que importa. Agora, ninguém vai se importar com a nota que vocês tiveram, com o texto que ficou bom ou ruim, não. O que importa é o diploma na mão e a vida que segue. Agradeço a todos. Obrigado, professor. E estou sempre à disposição, né? O e-mail aí, até o WhatsApp, muitos já têm. Se precisarem de alguma coisa, a faculdade acaba, mas o contato, né, a amizade aí continua para a vida toda. Tá bom, pessoal? Muito sucesso para vocês. Espero, né, que todos prossigam nessa carreira, que todo mundo dedicou 5 anos aí de vida. Uma boa sorte nas provas, né, ao longo dessa semana. Ainda falta isso, né? Não sai aí comemorando, a não ser que você seja palmeirense, né? Mas se não, primeiro terminem as provas, tá? Agradeço, muito obrigado, continuo à disposição e sucesso para cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigada, Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu, professor. Até mais.